Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast semanal da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Eu sou Cadu Pedreira e nessa entrevista, que dividimos em 2 episódios, Alonso Rachevski, nosso sócio fundador, conversa com André Miranda da Standout, uma empresa de inteligência em trade marketing digital, que lidera o desenvolvimento de sistemas e aplicativos para os clientes como LG, Deca, Magazine Luiza, Caixa Econômica Federal, Prefeitura de São Paulo e Sabesp. Na sequência, além do Alon, teremos a presença de Álvaro Pacheco, Head de Operações, e Felipe Wasserman, nosso sócio e Head de Marketing, para um bate-papo sobre o que a André nos contou. Tive situações, por exemplo, de pedir para pessoas do meu time irem falar com determinados clientes, porque aquele determinado cliente nitidamente preferia conversar com um homem. Como CEO, muito raro encontrar mulher. Mulheres ocupando espaço, e não por uma coisa de cotas, mas por competência. Primeiras programadoras que levaram o homem à lua eram mulheres. Hoje eu estou aqui com a Dedé e é um prazer estar aqui com ela, porque ela faz parte da minha história, da minha vida empreendedora, desde a época que eu tinha uma agência, a Euro RSG. Ela trabalhou comigo 2 vezes. Então não é sempre que a gente bate um papo aí com pessoas que trabalharam com a gente e hoje estão empreendendo. E a Dedé, desde a primeira vez que a gente trabalhou junto, ela sempre me chamou a atenção pela liderança, pelo espírito empreendedor, mesmo não empreendendo diretamente. A gente tinha uma relação meio patronal na época, mas já dava para perceber esse comportamento dela, né? Então eu não estranho nada atualmente ela ser fundadora e acionista da Standout, que ela já vai contar para a gente um pouquinho do que é. Eu queria começar aqui com um tema muito recorrente que a gente conversa muito e muito atual, as mulheres e o mercado de trabalho, mas principalmente, Dedé, a primeira pergunta queima-roupa é: por que tem pouca mulher empreendendo no mundo de tecnologia? Primeiro agradecer o convite. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui e conversando com você. Sempre uma alegria. A gente não tem a oportunidade de fazer isso sempre, apesar de se conhecer há tanto tempo. Eu acho que as mulheres, elas são sempre muito pouco incentivadas dentro das carreiras de exatas. Isso vem desde uma educação básica, né? Então, se você não tem um incentivo básico, você não vai ter uma mulher lá na frente. Isso vale desde uma carreira de exatas, isso vale desde uma estagiária para um cargo de liderança, isso vale em qualquer cenário. Eu, dentro da minha carreira estudantil, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu escutava coisas do gênero: bom, agora que você tem um namoradinho, pode parar de estudar, pode casar e deixa a vaga para quem quer estudar. Então, é esse o tipo de incentivo que você, como mulher, recebia numa cadeira de exatas. A mulher, ela quando ela segue numa carreira assim, eu entendo que agora isso tenha mudado pelo menos um pouco, o que é bom, mas quando ela segue numa carreira assim é por muita determinação. E tenho certeza que com muito mais incentivo, principalmente na educação básica, nós teríamos muito mais mulheres na carreira de exatas, de tecnologia, em qualquer uma das vertentes, tá? Eu queria entender um pouquinho o seu desafio interno e externo. Interno, você como empreendedora e você sendo uma chefe, uma líder, qual que são os grandes desafios com a sua equipe? Como é que você compõe? Já que você acabou de comentar que existe uma questão cultural, uma questão da evolução da sociedade, de uma certa maneira, como é que você enfrenta dentro da sua empresa e depois fora, quando você vai para o mercado, quando você prospecta, relacionamento com o cliente, relacionamento com os fornecedores? Vamos falar um pouquinho de dentro, o que você mais enfrenta de desafios? Você pode não acreditar, mas eu tive um desafio num certo momento da Standout, que foi trazer mais homens para o time, porque por ter essa liderança feminina e por saber da dificuldade que as mulheres enfrentam, eu, sem me dar muito conta, fui montando um time feminino. E lá pelas tantas, eu me lembro exatamente o número, eu tinha 10 mulheres e um homem. Eu olhei e falei: gente, os meninos aqui estão precisando entrar nas cotas, vou abrir cotas para homem.
porque também não é bom, a diversidade é boa, de fato, para tudo. Quer dizer, a gente deveria ter números equânimes de homens, mulheres e todas as outras diferenças que existem, para que a gente pudesse trabalhar da melhor forma possível, né, com todos os olhares e com todas as abordagens possíveis. Então, dentro da empresa, nesse sentido, eu não tive liderar como mulher, né, uma mulher na liderança e ter algum tipo de dificuldade internamente, não tive. Eu acho que são coisas que eu deixo sempre muito claras. É uma cultura de todo mundo ser igual e todo mundo trabalhar da mesma maneira, isso não ser uma questão. Então não tive essa dificuldade internamente. Externamente, por outro lado, sim. Tive situações, por exemplo, de pedir para pessoas do meu time irem falar com determinados clientes, porque aquele determinado cliente nitidamente preferia conversar com homem. E tudo bem. Assim, tudo bem no sentido de preciso enfrentar essa situação enquanto mulher, vou dialogar porque sou uma empresária e a empresa não pode parar porque aquele cliente está se comportando de uma maneira que ele não devia, então não vou parar a empresa por causa disso. Se ele precisa falar com um homem, ele vai falar com um homem, não tenho problema nenhum com relação a isso, mas de outro lado a gente vai divulgar e vai falar e vai o tempo todo lutar para que isso deixe de acontecer, lutar para que isso seja cada vez uma exceção, porque é um absurdo, né? Sem dúvida. Quando você comentou que predominantemente a sua empresa era feminina, isso foi proposital, foi uma causa ou foi uma coincidência? Eu penso que foi uma coincidência. Eventualmente tem aí alguma mensagem subliminar que talvez não tenha sido, né? Quando você está montando a empresa, você precisa ali de uma energia, de uma garra e de uma flexibilidade que muitas vezes acaba sendo mais fácil de encontrar num time feminino, né? Você, com uma empresa pequena, você tem uma pessoa que está cuidando do relacionamento com o varejo, mas também está cuidando ali, eventualmente, de um cliente, mas também ajudou ali a definir como ia montar um determinado conteúdo. Então, num time menor, você tem pessoas que acabam atuando, né, não numa única frente, mas em várias. E essa flexibilidade, eventualmente, foi mais fácil de encontrar num time feminino, mas não foi proposital, assim, literalmente proposital não foi, não. Tanto é que agora a gente tem um time bem misto, assim, eu acho que a gente está efetivamente no 50-50. Você foi investida pela Bolsa Nova, então você teve contato com o mundo do investimento. Me conta um pouquinho se você teve também desafios nesse ambiente do mercado de investimento. Na verdade, eu fui acelerada pela UOL de Porto Alegre e a Bolsa fez um co-investimento com a GV Índios, aqui de São Paulo. Existe sim, muito menos no tratamento, necessariamente, né? Eu acho que os grupos que a gente escolheu para trabalhar junto com a gente são grupos que no trato e no respeito buscam esse cuidado com a diversidade. Mas são grupos que têm predominantemente um número muito grande só de homens, né? Você vê um número muito pequeno de mulheres participando de grupos de investimento, o que reflete um pouco a própria situação do Brasil. Se você for ver aonde está o acúmulo, né, de riqueza dentro do Brasil, ele predominantemente também fica na mão dos homens, né? Então, o grupo dos investidores, sejam eles quais forem, reflete um pouco a nossa situação como Brasil mesmo, né? Você tem toda a razão. A gente que conversa e transita bastante com todo tipo de empresas de investimento, private equity, venture capital, a gente predominantemente, para não falar mais do que 95%, nosso trato é com homens mesmo, né? E vou ser bem sincero, eu não vejo aumentando muito o número de mulheres dentro desse ambiente, né? E vou falar também outro aspecto que no nosso portfólio, a gente está no mercado, a gente conversa com muitas empresas, porque a gente tem a nossa área de pesquisa, que é o Escape Report, e a gente também não encontra muitas mulheres empreendendo ainda. A gente encontra mulheres acho que até
do ponto de vista de headcount, de número de funcionários, você vê até um certo balanço, dependendo do perfil da companhia, mas em cargos de liderança e principalmente como CEO, muito raro encontrar mulheres. Mas eu acredito que a projeção vai melhorar bastante nos próximos 5 anos, né? Então, Alon, eu discordo um pouco da tua afirmação de que nos próximos 5 anos vai melhorar. Eu gostaria que melhorasse, assim, quero muito que você tenha razão, mas eu não vejo isso acontecendo dessa forma. Eu ainda vejo as coisas muito concentradas, né? Uma mulher, para ela ser uma empreendedora de tecnologia, algumas coisas têm que ter acontecido antes, seja às vezes no critério de formação, seja às vezes numa experiência ali adquirida, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que ainda a gente tem uma proporção de mulheres na área de tecnologia que ainda não chega lá e que ainda está muito desfavorável para nós. Eu ainda acredito muito numa geração que está vindo, que está aí, talvez nos seus 15 anos, um pouquinho mais. Eu acho que talvez em 10 anos, essa moçada que agora está com 15, que vai estar com 25 daqui 10, eu acho que eles sim vêm com uma cabeça diferente. Eles vêm olhando para essa questão de homem e mulher de um jeito bem diferente do que eu ou você enfrentamos. Então, eu acho que ainda demora ainda um pouquinho mais, mas tomara que você esteja certo. Dedé, quem sou eu para discordar de quem está na linha do front, né? Eu sou homem, então, para mim, eu fico imaginando e o pouco vejo, né? Então eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, já que você está empreendendo há alguns anos, se você acredita que hoje, imagina que tem mulheres escutando esse nosso podcast, hoje está mais fácil de você empreender do que quando você começou alguns anos atrás? Hoje a gente tem algumas facilidades de uma maneira geral. O mercado brasileiro está mais maduro, né? Quando a gente começou a empreender, a rede de fundos e de investimento era muito menos madura do que ela é hoje. O empreendedor também. Imagina, a primeira vez que eu fui conversar com o investidor, Alon, eu vou contar porque isso acontece. A primeira vez que eu fui conversar com o investidor, eu e o meu PowerPoint. Eu não tinha absolutamente nada implementado, feito, construído. Foi uma pessoa que foi generosa bastante para me sinalizar ali o caminho das pedras e falar, escuta, legal essa sua ideia, mas você tem um carro? Eu falei, tem um carrinho. Escuta, vende o seu carrinho, coloca o seu dinheiro aqui, o seu próprio dinheiro, faz isso daqui acontecer, e aí sim você procura um investidor para fazer isso girar. Mas não ache que algum investidor vai colocar um dinheiro na sua ideia só porque a sua ideia é boa. Embora realmente fosse, a gente viu isso mais tarde. Então, tinha uma inexperiência minha, uma inexperiência que refletia também uma inexperiência dos empreendedores em geral e dos investidores. Acho que nos últimos 5 anos isso mudou bastante. Então, hoje você já tem o caminho das pedras muito mais trilhado, né? Você já tem de quem pegar uma mentoria, já tem com quem conversar, já tem quem se espelhar de forma muito mais fácil e muito mais acessível, coisa que você não tinha tanto há 5 anos atrás. Muito legal. Dedé, vamos falar um pouquinho do mercado, da Standout, e eu queria que, para começar, que você explicasse o que é a Standout, o que ela faz. A Standout é uma solução de inteligência em trade marketing digital. Então, imagina que você, como comprador, você está lá num e-commerce e você vai encontrar um determinado produto para comprar. Quando você chega nesse produto, normalmente você só tem a imagem, o preço e o botão de compra. O que a Standout faz, uma das coisas que a Standout faz é trazer para a página do produto no e-commerce um conteúdo rico, com tudo aquilo que a indústria tem para falar daquele produto. Então, todos os benefícios, todos os diferenciais, de uma forma muito atraente. Então, com imagem, com vídeo, com interatividade. O que a Standout faz é criar, então, uma ponte entre a indústria e o varejo, através do conteúdo, para que o consumidor seja beneficiado sabendo exatamente o que é aquele produto que ele está vendo. Todo mundo ganha, porque dessa forma você consegue
atrair o engajamento do consumidor. Esse produto, normalmente, ele é mais vendido porque o consumidor tem uma confiança maior de que é aquilo exatamente o que ele está buscando, você melhora o posicionamento no Google. E o que a gente faz é que a gente ajuda a indústria a saber se essa comunicação está funcionando para o seu shopper, como ela está funcionando, tem 1000 reportes ali de BI para ajudar a indústria a entender se essa comunicação está sendo relevante ou não, e a gente faz isso tudo de uma forma real-time, conectando centenas de varejos ao mesmo tempo. Então, quando uma indústria está dentro da plataforma da Standout, o conteúdo dela é publicado em mais de 180 varejos, real-time, todos ao mesmo tempo. A gente consegue fazer essa distribuição da comunicação de uma forma unificada para a indústria. Isso também facilita muito o controle do que é que está sendo dito a respeito de cada produto da indústria. Muito legal. Eu acho que a solução de vocês alivia uma dor que a indústria tem. A gente começa a perceber muito a entrada da própria indústria fazendo a venda direta, e quanto mais madura ela fica, ela percebe que uma experiência melhor do usuário aumenta a conversão. E você tem uma solução que responde a esse problema da indústria. Imagina uma empresa, entendo eu, que tenha vários SKUs, tem que administrar vários SKUs, e dá para até entender, né? Não dá para um lojista, um grande varejista, conseguir administrar com toda a riqueza cada página de SKU, né? Então, eu acho que o que você criou é uma coisa muito legal. A primeira vez que eu vi, eu falei assim, puxa, que inteligente que ela foi, né? E aí eu lembrei de uma coisa, Dedé, que, se eu não me engano, foi no ano 2000 que a gente fez a primeira loja da Caras. Foi sim. O primeiro e-commerce da Caras no ano 2000. Foi o primeiro e-commerce que eu construí, enfim, que eu fiz foi com você, o e-commerce de Caras, foi isso mesmo, a gente fazia isso na unha, né? Não tinha nada do que existe hoje de plataforma. Não tem a moleza de hoje, né? De jeito nenhum, não tinha integração com cartão de crédito, meio de pagamento nenhum, nada. Era tudo na unha, era bit byte, escovava ali e saía uma loja do outro lado. Muito legal. Boas memórias, acabei de lembrar disso. É verdade, é verdade. Vamos falar um pouquinho desse mercado de e-commerce, né? A gente vê, principalmente quando você tem o nosso Escape, né? O escape.report, que qualquer um pode baixar a qualquer momento, é gratuito. Você vê o ecossistema inteiro, né? Acho que a gente tem mais de 1000 empresas ali em diversos verticais. Como é que você define o vertical que você atua? Se pudesse definir assim, eu sou da Standout que atua na área de... Como é que chama a área que você atua e como é que funciona mais ou menos esse ecossistema? Olha, eu brinco, né, que eu atendo pelo nome que a indústria me chamar, né? Porque a indústria é meu cliente, enfim. Mas, de alguma maneira, a gente é localizado, às vezes, como Martech, então, uma tecnologia para marketing, ou como Retail Tech, uma tecnologia para varejo. E a gente fica ali exatamente nessa intersecção. A gente chegou a ganhar alguns prêmios bem relevantes aí nos últimos anos. Então, no 100 Open Startups, a gente, na metade dos anos, ganhou como top retail, na metade dos anos como top marketing. O que mostra exatamente que a gente está bem nessa intersecção. E a gente se posiciona como inteligência em trade marketing digital. Recentemente, apenas, do ano passado para cá, que a gente começou a interagir com pessoas na indústria que tinham esse cargo, esse tipo de designação, que é o trade marketing digital. A gente acaba se colocando muito na vertical de trade marketing, na vertical de comunicação, na vertical de digital, e aí, enfim, alguma intersecção nesse universo. Dedé, que conversa épica que a gente teve aqui. Um privilégio ter tido essa oportunidade. Depois de tantos anos, a gente já tendo trabalhado de uma outra dinâmica, e a gente está aqui num outro fórum com você empreendendo.
e aprendendo com você a sua experiência. E eu queria chamar aqui o Felipe Wasserman e o Álvaro Pacheco, que são meus sócios aqui da Pipeline, para a gente bater um papo aí do que a gente acabou de escutar. Só um rápido comentário de como a gente vê tantas mulheres empreendendo fora do mundo de tecnologia, mas não com protagonismo, e na tecnologia o desafio que existe, né? Álvaro, como é que você enxerga o mundo das mulheres nesse protagonismo de uma maneira geral? Faço coro com você do prazer de conhecer a Dedé, que eu não conhecia, e estou conhecendo junto com os nossos ouvintes. E esse protagonismo tem um recorte interessante que eu vivi no mundo financeiro dos últimos 12 anos, de como cada vez mais eu via mulheres ocupando espaço, e não por uma coisa de cotas, mas por competência. Na minha experiência da Grey América Latina, 80% do time financeiro de CFOs, controllers e tesoureiros eram de mulheres, não por cotas, de novo, mas por competência. Então, quando a gente fala que exatas é um limitador, eu acho que isso já vem mudando, e a gente já vem a geração que está no mercado de trabalho, como executivas, de ser ocupado por mulheres. E eu queria só fazer o tom de que essa história de cota pode ser polêmica, mas eu ouvi um argumento que, para mim, foi um divisor de águas, de que não é só uma questão de dar oportunidades iguais, mas é uma questão de ter um olhar. Porque dificilmente homens, ou por gênero ou por raça, terão o olhar de todas as raças. É muita pretensão de alguém se pretender ter esse grau de conhecimento e empatia. Então é importante porque o mercado é diverso, os tomadores de decisão de consumo e de negócio são diversos, e de ter essa diversidade dentro da empresa para dialogar com o mercado. Você tem toda a razão, Álvaro. E eu acho que chegou a vez das mulheres terem os holofotes, o protagonismo no empreendedorismo. Elas já confirmaram a sua competência como executivas, em cargos de liderança, mas acho que agora chegou a hora da gente ver unicórnios liderados e fundados pelas mulheres, né? Acho que a coisa mais legal de ouvir essa conversa é que eu espero que daqui a 10 anos a gente não precisa gravar uma entrevista perguntando isso, né? Acho que é o sonho de cada um. Eu acho que o Alon falou dos 5 anos. Eu espero que seja verdade, mas eu acho muito difícil também, porque a gente já fala desse assunto há desde que existe startup, a gente fala isso. É um ponto que a gente estava conversando até antes, assim, do Álvaro falou, existe muitas mulheres empreendedoras. Isso já é um mundo que a gente precisa desenvolver, mas acho que tem uma dor ainda maior, que é na questão de exatas, né? Que existe ainda um preconceito enrustido, né? Quase assim, que bloqueia as mulheres de desenvolverem na áreas exatas e se desenvolverem na área de tecnologia. Né? Lembrando que, quando você olha no histórico, assim, eu e o Álvaro, que a gente conversa muito isso, as primeiras programadoras que levaram o homem à lua eram mulheres. E aí, de repente, um tempo travou isso, né? Tem uns livros interessantes sobre esse assunto e a gente tem que voltar. Então, eu já conheço a Dedé há um tempo, eu também era investido da Bossa Nova e ela era uma das únicas mulheres lá. E a gente falava muito sobre isso e isso tem que mudar. Não é competência, elas são muitas, e elas têm que invadir esse mundo tech aí, e cada vez entrevistando pessoas, isso que a gente está fazendo, e cada vez colocando elas nessa posição, e as pessoas vendo ela nessa posição, a gente não vai precisar mais em breve ter conversa sobre isso, já vai ser parte da norma. Eu acho que só ilustrando o que o Felipe falou, tem um livro que é um fato real que foi feito de ficção recentemente, de que 2 mulheres negras conseguiram salvar uma missão da NASA. Porque os cálculos matemáticos dos homens brancos estavam errados e elas apontaram isso. E o livro é genial, porque estamos falando dos anos 50, 2 mulheres negras salvaram uma missão da NASA. Mas aqui fica para a gente, da Pipeline, um desafio da gente, junto com o Cadu principalmente, buscar essas empresas comandadas e fundadas pelas mulheres. Isso aí vai ser uma missão nossa daqui por diante. Esse foi mais um episódio do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. No próximo episódio, que vai ao ar na próxima segunda de manhã, Alonso Rachevski continua a sua conversa com Andréa Miranda da Standout. Te espero lá! Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria.
Tem um filme, Álvaro, tá no Netflix dessa história e vale muito a pena assistir. Muito bem, senhores. Falaremos da relação do comprimento de ondas de Planck e Einstein. Sim? Sou Mary Jackson. Estou matriculada. Olha, o currículo não é feito para ensinar a uma mulher. Creio que é o mesmo que ensinar a um homem. Não vejo uma sessão para negros. Posso me sentar em qualquer lugar? Obrigada. Muito bem. Planck e Einstein.